Queridos irmãos, queridas irmãs, em Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje nós estamos aqui celebrando o Domingo de Ramos da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos, neste Domingo de Ramos, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Não foi permitido, não nos é permitido, não é possível celebrarmos a procissão de Ramos. Mas nós celebramos em nossas casas, em nossos corações, invocando a mesma palavra do povo simples e pobre que recebeu Jesus em Jerusalém. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi. Você que está em sua casa celebrando novamente neste ano esta Semana Santa doméstica do lar, e que colocou aí na porta de sua casa um ramo, ou no portão de sua casa, também celebra, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Como fazemos em todas as missas, quando no momento do santo nós invocamos aquele que vem nos salvar, nos libertar da morte, do pecado, da escravidão. Assim, Domingo de Ramos inicia toda a Semana Santa. E nós temos diante de nós uma palavra muito profunda. Neste ano, nós celebramos o Evangelho de Marcos, meditamos este Evangelho. Nos há duas opções da proclamação da paixão de Jesus, uma mais longa, que eu convido a você em sua casa, que você possa também proclamar com os seus familiares, ouvi-la, que é Marcos 14:1, de 15 até 15:47. É uma passagem bastante longa, mas há opção também para as missas como estas, que não podem demorar muito, do Evangelho de Marcos 15, de 1 a 39, a cena necessariamente da acusação de Jesus no pretório, a decisão por levarem Jesus à morte e a cena, portanto, do seu caminho até o Calvário e sua morte na cruz. A palavra de Deus que antecede o Evangelho de hoje é muito profunda. O profeta Isaías diz: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Talvez seja a palavra mais necessária para o tempo de hoje, para o tempo em que nós vivemos esta triste realidade desta pandemia da Covid-19. Na qual milhares de pessoas estão sofrendo em todos os lugares do mundo. Pobres, ricos, mas sobretudo os mais humildes. E a nós, batizados, o Senhor nos dá a capacidade de sermos profetas, como Isaías, como o próprio Jesus, o nosso Salvador. Termos uma palavra de esperança,
contra toda a esperança, contra toda a desesperança. Uma palavra que seja capaz de erguer as pessoas, de conclamá-las a confiarem em Deus, de não desistirem, de não profanarem a mensagem de Deus, dizendo que Deus não existe porque o sofrimento deste tempo parece provar a inexistência de Deus. Não. Na verdade, irmãos e irmãs, este tempo é como que se fosse um tempo de provação, no qual a própria humanidade tem como consequência tudo o que está acontecendo. O descuido com a natureza, o descaso com o próprio ser humano, a indiferença entre os homens deste mundo, causa tudo o que estamos sofrendo. Na verdade, a vida é feita de causas e consequências, de ação e reação, e tudo o que nós plantamos, muitas vezes nós colhemos. Não é diferente com esta realidade da Covid-19 no Brasil e no mundo. Mas em alguns lugares é mais difícil porque a inanição do poder público e muitas vezes o descuido das próprias pessoas fazem com que, ao invés de frearmos a Covid, na verdade aceleramos ainda mais as contaminações. Haja vista as festas que foram realizadas no fim de ano e também os carnavais que foram também clandestinos, fruto desta terrível situação que nós estamos hoje. Assim, irmãos e irmãs, a palavra de Deus ainda nos diz que meu Deus, por que me abandonaste? É o salmo que nos convida a pensar na nossa realidade, assim como Jesus pensou na sua realidade, este abandono. Mas para Jesus, irmãos e irmãs, o mais terrível não seria o fato dele morrer, mas o fato de uma breve separação do Pai. Jesus temia profundamente separar-se de seu Pai. Porque a relação de Jesus com Deus Pai, desde a eternidade, desde todos os tempos, Ele, o Verbo de Deus, e que depois se encarna no seio da Virgem Maria, sempre foi uma relação muito profunda, intrínseca. E assim Jesus, mediante a cruz, o caminho para o Calvário, Ele então na cruz diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus tem um grande medo de separar-se de Deus, do seu Pai. Talvez este deveria ser o medo da humanidade hoje. Separar-se de Deus, irmãos e irmãs, deve ser o nosso maior temor. Não é perder a vida pela Covid, não é ficar desempregado, não é não poder vir à missa presencialmente, mas nos separarmos de Deus. Porque sem Deus não somos nada, mas com Ele podemos muito. Assim, a paixão de Jesus no Evangelho de hoje, neste belíssimo Evangelho de Marcos,
A paixão de Jesus é contemplada em várias e múltiplas cenas, que você depois, num horário adequado com a sua família, pode proclamar o Evangelho. Você, o pai, ou você, a mãe, pode abrir aí a liturgia diária. Você pode consultar o site da CNBB, ou esta liturgia diária que nós temos em mãos. Você pode então ir com sua família celebrar o Domingo de Ramos, como nós estamos fazendo aqui, você aí, ler toda a paixão de Jesus, de Marcos 15, 14, capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 47. Você vai perceber que as cenas, elas vão mostrando entre a história de Jesus, a história de Deus, a manifestação de Deus, a manifestação do mal, do ódio. Se de um lado Deus que ama seu Filho Jesus, o ampara, enviando Simão Cireneu, a mulher que no início do Evangelho vai ungir os pés de Jesus para a morte, e depois no fim, José de Arimateia que compra um túmulo para o Senhor e pede a Pilatos que seja dado a ele o corpo de Jesus para levar até o sepulcro. Estes gestos carinhosos de Deus na cena da paixão de Jesus são muito nítidos. Mas também existem muitas cenas fortes e tristes de apatia, de descaso, de traição. A começar pelos próprios discípulos de Jesus que não sabiam, não entendiam, não compreendiam o que estava acontecendo com ele. Primeiramente, Judas, o traidor. Ele trai Jesus por 30 moedas de prata. Um dinheiro que não lhe valeu de nada. Que não lhe valeu de nada. Depois também encontramos toda a maquinação dentro da religião de Israel, os sumos sacerdotes, os escribas, toda aquela gente que ocupava um lugar na religião, mas que estava muito, muito, muito distante de Deus. Que tramam a morte de Jesus. Assim também encontramos Pedro, o discípulo, o primeiro entre todos os discípulos, que não entende o que Jesus vai fazer e 3 vezes o nega. Não conheço, nunca vi este homem, não sei quem ele é. Muitas vezes nós também negamos o Senhor em nossa vida. E negamos de afirmá-lo em nossa história, de poder dizer assim: eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu estou no caminho de Jesus. Temos vergonha, temos medo do que os outros vão falar. Temos até medo de nos comprometer com a verdadeira verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas não é esta verdade pregada por muitos aí. É a verdade de Deus, é a verdade de Jesus no Evangelho, que nos chama a amar as pessoas, que nos chama a perdoar as pessoas e não sentir ódio delas. Por fim, irmãos e irmãs, em meio à apatia de Jesus para com Jesus e também o amor para com ele, está o centurião no fim, lá no capítulo 15, versículo 39. Ao ver Jesus morrer, este homem diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus, ele que ajudou a crucificar o Senhor.
agora o reconhece Filho de Deus. É o momento mais forte do Evangelho, em que nós também somos convidados hoje a ver Jesus, Filho de Deus, em nossa vida, a assumi-lo em nossa história. Mas antes gostaria de lembrar que Pilatos, o que fez Pilatos, irmãos e irmãs? Lavou as mãos diante do juízo de Jesus, do julgamento. E o que é lavar as mãos? Ter as mãos limpas é não se comprometer com a história. É o que muitas vezes nós vamos ouvindo e até mesmo dizer: eu não tenho culpa pela Covid, eu não tenho culpa pelo mundo estar assim. No fundo, nós temos também nossa culpa, meia culpa. É muito fácil dizer que você não tem nada a ver com a história deste mundo, porque o mais difícil é assumir a história, a nossa história. Nós estamos no triste número de 310 mil vítimas da Covid no Brasil, porque há muitos Pilatos entre nós, que lavam as mãos, que não se comprometem com a vida. E quantas outras não são as vítimas deste sistema cruel? Mas assim, irmãos e irmãs, mesmo em meio a tantos sentimentos de dor e momentos de aversão ou de apatia, de ódio, Jesus caminha como um cordeiro para o matadouro. E ele traz em si esta certeza de que, mesmo sentindo que Deus o abandonou, ele vai até o fim e entrega a si mesmo. Não são as pessoas que tiram a vida de Jesus, mas é Ele que entrega. Ninguém tira a minha vida de Jesus no Evangelho de São João, mas sou eu quem a dou. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, diz Marcos 10, 45. Assim, o mais belo de tudo que celebramos hoje e celebraremos até o próximo domingo é a certeza de que a vida de Jesus está a serviço da vida do mundo. A vida de Jesus é uma oferta, um pão descido do céu que Ele dá às pessoas. Seu sangue, verdadeira bebida, seu corpo, verdadeira comida. A sua vida é ofertada. Jesus não tem medo, e isso deve causar em nós um espanto tão grande e um desejo de nos comprometer com o Senhor, que também assim seja a nossa vida, marcada pela esperança, pela doação, pelo amor. Alguém me perguntou se eu estava com medo da Covid. Eu disse: sim, estou com medo, estou fazendo a minha parte, mas não deixarei de celebrar, nem sequer a Semana Santa, nem nenhuma outra coisa que eu devo celebrar e fazer e cumprir com o meu papel de padre por conta da Covid. E nem que seja para doar a minha vida. Assim, nós podemos aprender e devemos aprender com Jesus a não temer, a entregar, porque a nossa vida, irmãos e irmãs, escutem bem, ela não nos pertence, ela pertence a Deus e nós só a administramos. Assim seja. Amém.